Olá, meus irmãos da Igreja Cristã Evangélica de Catalão. Eu espero que esse vídeo possa encontrá-los desfrutando da graça e da paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É verdade que nós estamos vivendo dias de grandes dificuldades, uma vez que não só o nosso país, mas o mundo todo tem sido afligido pela pandemia do coronavírus. Nós acompanhamos as notícias diariamente nos jornais e sabemos que as notícias não são as melhores. Mas antes de nós sermos cidadãos aqui desse mundo, nós precisamos nos lembrar de que a nossa principal cidadania não está vinculada a esta pátria, mas nós somos cidadãos do céu. Então, embora a realidade aponte para dias difíceis, para momentos de grande dor e de sofrimento, sobre os quais têm vivido muitas pessoas, nós não podemos jamais nos esquecer de que o Deus a quem nós servimos, o Deus a quem nós adoramos, o Deus a quem nós chamamos de Pai pelo fato de Ele ser o nosso Pai, Ele é o Todo-Poderoso e Ele tem o controle do universo na palma das suas mãos. Isso também não quer dizer que nós vamos virar as costas e ignorar os fatos que estão diante de nós. Nós temos responsabilidades para com esse mundo, nós temos responsabilidades para com as pessoas ao nosso redor, nós temos responsabilidades diante de Deus para com a sua criação. Então, tudo o que está acontecendo ao nosso redor está diretamente ligado às nossas vidas e nós temos deveres para com a nossa sociedade, para com o mundo onde nós vivemos. Nós precisamos cuidar dos nossos entes queridos, nós precisamos cuidar dos nossos vizinhos, nós precisamos cuidar da parte do mundo que nos cabe. Então estão aí as entidades governamentais, os órgãos de saúde dizendo para nós o que nós devemos fazer, os cuidados que nós devemos tomar, e nós que somos chamados a ter uma fé racional não podemos ignorar estas orientações de gente especializada, das pessoas que foram levantadas por Deus para cuidar dessas áreas da nossa vida, da saúde, da nossa segurança. E nós precisamos sim, enquanto filhos de Deus que somos, enquanto cidadãos dos céus que somos, enquanto cidadãos dessa pátria, desse mundo que somos, seguir essas orientações e cumprir com os nossos deveres. Por isso, nesses dias, infelizmente, a nossa igreja se encontra com as portas fechadas e nós não estamos nos reunindo fisicamente. É um dever nosso, nós temos responsabilidades a serem cumpridas e por isso é que nós estamos seguindo essas medidas. Sentimos saudades uns dos outros, nós temos prazer real nesses momentos em que nós nos encontramos, mas para o nosso consolo, para o nosso conforto, nós precisamos nos lembrar de que, embora nós não possamos nos encontrar fisicamente, nós não possamos nos reunir fisicamente, existem forças que nos unem a laços mais fortes. Por exemplo, nós estamos ligados por uma só fé, nós estamos reunidos diante de uma só mesa, na presença de um só Pai, o nosso Deus Todo-Poderoso que cuida das nossas vidas. Nós estamos unidos por um só Espírito, o Espírito Santo de Deus que habita em mim, habita em você também. E esta unidade, esta união, ninguém pode quebrar, ninguém pode nos separar desta unidade. Então, se embora fisicamente nós não podemos nos reunir como nós fazemos frequentemente, sempre que nós nos lembramos do nosso Deus, sempre que nós buscamos o nosso Deus em oração, sempre que nós pensamos enquanto igreja, enquanto filhos de Deus, enquanto povo de Deus, por causa dessa realidade na qual nós vivemos, o fato de nós estarmos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus, pelo fato de, como eu já acabei de mencionar, estarmos ligados por uma mesma fé, ligados por um mesmo Espírito, estarmos diante de uma só mesa, a mesa do Pai, na presença do Pai, nós estamos reunidos sim espiritualmente, e esta reunião ela ainda é mais forte, ainda mais intensa. Por isso, nesse momento eu quero convocar os irmãos a fim de que nós, em obediência à palavra do nosso bom Deus, possamos amanhã fazer um jejum de pelo menos 12 horas. Vamos começar um jejum às 6 horas da manhã e vamos concluir esse jejum às 18 horas.
portanto, 6 horas da manhã às 6 horas da tarde. É uma diretriz, é uma orientação. Não estou dizendo que todos devem seguir esta norma, mas convido a todos para que estejam se esforçando para cumprir esse jejum nesse tempo. O jejum, ele está presente em toda a palavra de Deus. Nós vemos os servos do Senhor todos praticando jejuns, o povo de Deus buscando a Deus em jejum em tempos de calamidade. Então é o nosso dever fazermos isso em favor das nossas vidas, em favor da nossa igreja, em favor do povo de Deus, em favor do nosso país, em favor do mundo como um todo, em favor da criação de Deus, em favor da humanidade. Então, nós estaremos jejuando amanhã. Então, caso você consiga jejuar das 6 às 18 horas, joia, estaremos juntos. Mas se o seu caso, a sua situação, talvez o seu trabalho, a sua condição física não te permite fazer isso, então faça um período de 6 horas, talvez das 6 da manhã, né, até ali por volta do meio-dia, ou então do meio-dia às 18 horas. Talvez a sua condição ela seja ainda um pouco mais complicada, você esteja fazendo algum tratamento, esteja com a saúde debilitada, tem alguma condição, um quadro clínico que te impeça, faça 3 horas, faça o que estiver ao seu alcance. Haverão outros, talvez, que poderão fazer um jejum de 24 horas. Enfim, vamos jejuar amanhã, que a nossa igreja esteja reunida nesse Espírito, no nosso Senhor, nesta fé, buscando o nosso Deus. E eu trago aqui alguns motivos pelos quais nós estaremos jejuando amanhã. Vamos jejuar pedindo a Deus sabedoria e honestidade para os nossos governantes, a fim de que eles tenham as estratégias de direção do alto e ouçam a voz do nosso Deus, a fim de que possam tomar as medidas corretas, né? E façam isso com honestidade, não usem desse momento para tirar proveito, usarem o poder e a influência que eles têm em favor deles mesmos, dos seus partidos, das suas ideologias, não, mas que eles ajam verdadeiramente como oficiais de Deus, servos de Deus, para usarem o seu poder e a sua influência para o bem da nossa nação. Vamos jejuar em favor dos profissionais de saúde. Se os dias se tornarem ainda mais difíceis aqui na nossa pátria, como muitos têm imaginado, baseando-se nas realidades de outros países, os profissionais de saúde passarão por grandes dificuldades, porque se nós podemos ficar reclusos nos nossos lares, eles têm que ir para a linha de frente de batalha. Então vamos pedir para eles saúde plena, vamos pedir para eles saúde física, saúde mental, saúde emocional, saúde espiritual, que Deus os guarde, lhes dê forças a fim de que possam cumprir esse dever, o dever deles, e fazer da melhor forma possível para que não faltem médicos, não faltem enfermeiros e os demais profissionais de saúde, né, que serão requisitados nesse período. Vamos orar pelos comerciantes e pelos empresários que sofrerão também e já estão sofrendo e que estão diante de próximos dias ainda mais difíceis, para que eles, juntamente com o governo, encontrem formas para não demitirem funcionários, encontrem formas dadas pelo nosso próprio Deus para que não venham à falência. Vamos orar pelos comerciantes e pelos empresários. Vamos orar pela conscientização da população para que o povo possa fazer a sua parte, para que o povo seja responsável, que cada um seja responsável pela sua própria vida, porque cada um sendo responsável pela sua própria vida, nós teremos uma população responsável pelos seus deveres, por aquilo que deve ser feito. Vamos orar, meus irmãos, pela saúde espiritual da igreja, que a igreja passe da melhor forma possível por esse período, não deixe de cumprir com seus deveres enquanto cristão, faça cultos nos lares, faça culto com a sua família, tenha tempos de devocional com a sua família e cumpra todos os seus outros deveres para com a igreja em si, para com o nosso bom Deus, para com a sua família, para com a sua vida, para com o seu ser. Vamos orar para que Deus esteja iluminando as pessoas que estão envolvidas na busca pela cura, por tratamentos, por vacinas, para que esses tratamentos, os medicamentos,
a cura, a vacina sejam encontradas o quanto antes, para que venhamos a sofrer, né, o menor tempo possível com essa pandemia e os seus efeitos. Vamos orar para que Deus acalme a população, para que, se de um lado exista consciência da nossa responsabilidade, dos nossos deveres, para que haja consciência da real situação que nós estejamos vivendo, por outro lado, que não haja pânico, para que não haja histeria, mas que todos ajam com responsabilidades. E vamos orar para que Deus freie os homens maus, para que Deus barre os homens maus, para que eles não se aproveitem dessa situação, dessa crise, dessa calamidade para usarem tudo isso em seu bel prazer, para o bem dos seus próprios umbigos. Vamos orar amanhã, irmãos. Escolha um momento no dia. Estou dando apenas uma diretriz, né, para que seja das 6 da manhã às 18 horas da tarde. Se você puder caminhar nesse período jejuando, joia. Como eu já falei anteriormente, escolha um momento adequado para você, mas que você tenha um momento de intensa oração e que você se prive de alimentos, a fim de que nós possamos estar com os nossos corações prostrados diante do nosso Deus, fazendo a nossa parte enquanto filhos e servos dele, intercedendo pela humanidade, intercedendo pela nossa pátria, intercedendo pelo nosso Estado, intercedendo pelo nosso país, intercedendo pelo nosso próximo. A palavra do Senhor em Romanos, no capítulo 15, no versículo 2, nos diz assim: cada um de nós deve agradar ao seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. Nós temos esse mandamento, essa ordem, essa diretriz do nosso próprio Deus, para que nós cuidemos uns dos outros. Então sejamos responsáveis e ativos nessa causa. Estaremos então amanhã, sexta-feira, dia 20, jejuando e buscando ao nosso Deus por esses motivos que eu acabei de levantar. Em breve verei aos irmãos com outros vídeos, com outros textos, e estejamos juntos nesse mesmo espírito, nesta mesma fé, diante do mesmo Deus a quem nós juntos chamamos de Pai. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja guardando o seu coração nele. Grande abraço, fique com Deus.